Boa noite a todos que nos escutam na penumbra, a todos os que buscam respostas além do evidente. O que vou compartilhar hoje não é uma história comum. É um segredo que me foi confiado por alguém a quem considero não apenas um líder espiritual, mas um amigo, um irmão, Jorge, ou como o mundo o conhece, o Papa Francisco. E o que ele me revelou naquela noite, entre os muros ancestrais do Vaticano, mudou para sempre minha percepção do universo e de nosso lugar nele. Tudo começou há alguns anos. Minha amizade com Jorge remonta a tempos anteriores ao seu papado, a épocas mais simples em nossa querida Argentina. Sempre foi um homem de profunda fé, mas também de uma curiosidade insaciável, uma mente inquisitiva que não temia fazer perguntas difíceis. Quando foi eleito Papa, soube que o mundo ganhava um líder extraordinário, mas temi perder a proximidade de meu amigo. No entanto, Jorge sempre encontrou uma maneira de manter nossos laços. Uma tarde de outono, recebi uma ligação inesperada. Era ele. Sua voz, embora serena, como sempre, tinha um matiz que não consegui identificar naquele momento. Algo parecido com uma urgência contida. Pediu-me que viajasse a Roma, que precisava falar comigo pessoalmente sobre algo de vital importância. Algo que, segundo suas palavras, pesava sobre sua alma. Imaginem minha surpresa e, devo admitir, minha crescente inquietação. O que poderia ser tão grave a ponto de perturbar o Papa daquela maneira? Fiz minhas malas com um turbilhão de pensamentos. Em poucos dias, eu me encontrava atravessando os imponentes portões do Vaticano, um lugar que respira história e mistério em cada pedra. Jorge me recebeu com o calor de sempre, mas seus olhos refletiam uma fadiga que ia além do cansaço físico. Após um jantar frugal e uma conversa sobre temas triviais que mal conseguia ocultar a tensão subjacente, conduziu-me por corredores silenciosos, longe das áreas públicas e conhecidas. Chegamos a uma seção da residência papal que, estou seguro, muito poucos viram. Era uma biblioteca antiga, pequena, mas abarrotada de volumes encadernados em couro escuro, sem títulos visíveis em suas lombadas. O ar cheirava a papel velho, a incenso e a algo mais, a segredos guardados durante séculos. Aqui, disse Jorge apontando para as prateleiras, jaz conhecimento que a Igreja guardou durante gerações. Conhecimento que, em sua maior parte, foi considerado demasiado perturbador para ser revelado. Meu coração começou a bater com mais força. A atmosfera era densa, quase palpável. Como sabes, continuou, sentando-se em uma austera poltrona de madeira, convidando-me a fazer o mesmo. Minha fé é o pilar da minha vida, mas mesmo a fé mais sólida é provada quando se depara com certas verdades. Durante meses, estudei estes textos que meus predecessores mal se atreveram a folhear, e o que encontrei, amigo meu, é avassalador. Inclinou-se para a frente, sua voz agora apenas um sussurro, apesar de estarmos completamente sozinhos. Os livros sagrados que conhecemos, a Bíblia, os Evangelhos, contam uma parte da história, uma parte vital, sem dúvida, a que guia nossa salvação. Mas há mais, muito mais. Fez um gesto em direção a um livro em particular. Um tomo grosso, encadernado em um material que não consegui identificar, escuro e estranhamente liso. Este, por exemplo, fala dos arquitetos. Arquitetos? Perguntei, minha voz soando mais fraca do que pretendia. Sim, assentiu Jorge. Entidades, seres que existiram muito antes da criação tal como a entendemos. Não são Deus no sentido de nosso Pai Criador. São algo diferente. Forças primordiais, inteligências cósmicas que deram forma às leis fundamentais do universo, a própria estrutura da realidade. Engoli em seco. Isso ia muito além de qualquer teoria científica ou teológica que eu jamais ouvira. Estes textos, prosseguiu,
Descrevem como o universo não é um simples vazio, cheio de estrelas e planetas, mas um tapete incrivelmente complexo, uma rede de dimensões interconectadas, de realidades sobrepostas. E estes arquitetos, eles teceram este tapete. Explicou-me que esses seres não eram necessariamente bons nem maus no sentido humano. Operavam em uma escala de existência e com motivações que transcendiam nossa compreensão. Eram, em essência, as forças fundamentais da natureza personificadas, mas com uma consciência que mal podíamos começar a imaginar. A criação descrita no Gênesis, disse Francisco, foi um ato divino de ordem dentro de uma tela já existente, um jardim plantado em um universo já vasto e antigo, com suas próprias regras e seus próprios habitantes. Aqui é onde a história tomou um rumo ainda mais inquietante. Estes livros sugerem, continuou, e notei um leve tremor em sua mão, enquanto apontava para outro volume, que a humanidade não é a única espécie inteligente que Deus criou ou permitiu existir neste vasto cosmos, nem mesmo em nossa própria dimensão. Falou-me dos vigilantes, não os anjos caídos da tradição popular, mas seres de outras realidades, capazes de observar e, inclusive às vezes, de interagir sutilmente com o nosso mundo. Não eram demônios, nem necessariamente hostis, mas seus objetivos e sua natureza eram tão alheios a nós como os nossos seriam para uma formiga. A igreja primitiva, explicou Jorge, sabia destas coisas. Muitos dos rituais antigos, das orações em línguas esquecidas, não eram apenas para louvar a Deus, mas também para manter certas portas fechadas, para proteger nossa frágil realidade de influências que poderiam desestabilizá-la. Senti um arrepio percorrer minha espinha. A ideia de que forças desconhecidas, entidades cósmicas, pudessem estar à espreita, além do véu de nossa percepção, era aterradora e fascinante ao mesmo tempo. Mas por que ocultá-lo? Perguntei. Se isto é verdade, a humanidade não tem o direito de saber? Jorge suspirou profundamente, um olhar de imensa tristeza em seus olhos. Amigo meu, acreditas que a humanidade está preparada? Vivemos em um mundo onde nos matamos por diferenças de opinião, por pedaços de terra, por interpretações de textos sagrados que já são complexos. Imagina o caos, o pânico. Se fosse revelado que não estamos sozinhos, não na forma romântica de visitantes de outros planetas, mas de seres cuja mera existência desafia nossa compreensão de Deus, do universo, de nós mesmos. Alguns destes textos, continuou, advertem sobre o eco, uma espécie de ressonância deixada pelos arquitetos, uma influência sutil que impregna o cosmos. Às vezes, esta ressonância pode ser percebida por mentes sensíveis, por aqueles que buscam além. Pode inspirar grande arte, profundas revelações, ou uma loucura insondável, se não for compreendida. Contou-me que, ao longo da história, certos indivíduos, místicos, artistas, inclusive cientistas à beira de grandes descobertas, podem ter estado, sem saber, em sintonia com este eco, e que a igreja, em sua sabedoria, ou talvez em seu temor, frequentemente tentou guiar ou conter estas influências. A conversa se estendeu por horas. Francisco me mostrou passagens desses livros proibidos, escritos em latim arcaico, em grego, inclusive em línguas que disse serem pré-babilônicas. Vi diagramas de constelações desconhecidas, representações de geometrias impossíveis que pareciam vibrar na página e descrições de sons que, segundo os textos, podiam alterar a própria matéria. Um dos segredos mais profundos que compartilhou foi sobre a natureza da alma e sua jornada. Segundo estes escritos ancestrais, a alma não é simplesmente uma entidade destinada ao céu ou ao inferno em um sentido bidimensional. É uma faísca de consciência cósmica, um fragmento do todo que experimenta a existência em múltiplos planos,
E nossa vida na Terra é apenas uma dessas experiências crucial, mas não a única. O universo, disse-me Francisco com uma convicção que me estremeceu, é fundamentalmente consciência. A matéria é uma manifestação dela. E nós, cada ser vivo, somos nós nessa vasta rede de consciência universal. Os arquitetos não criaram a consciência, mas deram-lhe as estruturas através das quais se manifestar e evoluir neste ciclo cósmico. Falou-me de ciclos de criação e destruição, não apenas de mundos, mas de universos inteiros, em uma escala de tempo que faria a idade de nosso próprio universo parecer um simples piscar de olhos. E em cada ciclo, a consciência aprende, evolui, se transforma. Então, o fim do mundo de que falam as Escrituras? Perguntei. É o fim de um ciclo, não necessariamente o fim de tudo, respondeu. Uma transformação. E a Igreja, em sua missão mais profunda, não apenas guia as almas para a salvação neste ciclo, mas também atua como uma espécie de farol, uma âncora, para preservar a sabedoria essencial através destes vastos éons cósmicos, para quando a consciência da humanidade estiver pronta para compreendê-lo. Confessou que este conhecimento era um fardo imenso. Rezar, disse-me, adquiriu uma nova dimensão para mim. Rezo pela humanidade, por sua proteção, por seu despertar gradual. Mas também rezo por aqueles que vigiam desde as sombras, para que sua influência seja benévola ou, ao menos, neutra. Revelou-me que dentro do Vaticano existiam lugares, câmaras seladas, onde a ressonância do eco era mais forte, lugares onde se dizia que o véu entre as dimensões era mais tênue, e que existiam rituais, muito antigos e secretos, realizados por um círculo muito reduzido de clérigos ao longo dos séculos, destinados a harmonizar estas energias, a manter um equilíbrio precário. Não se trata de magia, amigo meu, esclareceu, mas de uma compreensão mais profunda das leis espirituais e cósmicas que fundamentam nossa realidade. Uma forma de afinar o instrumento que é nosso mundo, para que não desafine na grande sinfonia do universo. Um dos aspectos mais perturbadores foi quando mencionou as correntes escuras. Não se referia ao mal no sentido teológico tradicional do demônio, mas a fluxos de energia entrópica inerentes ao universo que buscam a dissolução, o retorno ao caos primordial. E que certas ações humanas, a guerra, o ódio extremo, a destruição desenfreada do planeta, podiam, de alguma maneira, alimentar estas correntes, abrir fissuras por onde sua influência negativa podia infiltrar-se com mais força em nosso mundo. Nossa luta espiritual diária, disse, não é apenas contra nossas próprias fraquezas, mas contra estas influências sutis que buscam amplificar a discórdia e o desespero. O amor, a compaixão, a fé são mais que virtudes, são forças ativas que contrariam estas correntes. Enquanto falava, senti que o quarto, apesar de sua antiguidade, vibrava com uma energia desconhecida. Era como se as próprias palavras de Francisco, ao nomear estas forças, as tornassem presentes de alguma maneira. Finalmente, depois do que pareceram éons, mas que o relógio indicava serem apenas algumas poucas horas, o Papa Francisco fechou o último livro que me havia mostrado. Havia um profundo cansaço em seu rosto, mas também uma estranha serenidade, como a de alguém que compartilhou um fardo pesado demais para carregar sozinho. Conto-te isto, amigo meu, disse, olhando-me fixamente, não para te assustar, nem para que o divulgues ao mundo de forma imprudente. Conto-te porque preciso que alguém mais, alguém em quem confio plenamente, saiba que estas coisas são reais, que a luta pela alma da humanidade se trava em frentes que mal imaginamos. Fez-me prometer que guardaria este segredo, que o meditaria, mas que não deixaria que o medo me paralisasse. A fé, disse,
Não é a ausência de dúvida ou de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar deles, confiando que a luz é, em última instância, mais poderosa que qualquer escuridão. Saí daquela biblioteca secreta ao amanhecer, com a mente dando voltas, o coração pesaroso, mas estranhamente exaltado. O mundo exterior, Roma despertando para um novo dia, parecia o mesmo, mas para mim tudo havia mudado. Cada raio de sol, cada sombra, cada sussurro do vento parecia ter um novo significado, uma profundidade oculta. Durante semanas, mal consegui dormir. As palavras de Francisco, as imagens daqueles livros arcanos ressoavam em minha mente. O universo já não era o lugar relativamente ordenado e compreensível que eu acreditara conhecer. Era um abismo de maravilhas e terrores, de mistérios insondáveis. Cumpri minha promessa. Não revelei isto de forma irresponsável, mas sinto que nestes tempos de tanta incerteza e busca de respostas, compartilhar a essência desta revelação de forma anônima através deste canal pode servir a um propósito. Não para gerar pânico, mas para abrir nossas mentes à imensidão do desconhecido, a possibilidade de que nossa existência seja muito mais estranha e maravilhosa do que nos atrevemos a imaginar. Talvez, só talvez, ao contemplar estes mistérios, possamos encontrar uma nova humildade, um novo respeito pelo cosmos e pelo delicado milagre de nossa própria consciência. Talvez o verdadeiro segredo não seja apenas o que jaz oculto nos livros antigos do Vaticano, mas a capacidade de assombro e a busca incansável da verdade que reside em cada um de nós. O que o Papa Francisco me confiou naquela noite é um fardo, sim, mas também um presente. Um lembrete de que, por muito que acreditemos saber, o universo sempre guardará segredos que nos convidam a olhar além, a escutar com mais atenção os sussurros do cosmos. E a ter fé, não apenas no divino, mas na incrível aventura que é ser consciente neste vasto e insondável universo. Para descobrir mais segredos nunca antes revelados, siga o nosso canal e envie esse vídeo para que mais pessoas também possam ter esse conhecimento.